Título: Charcot, 1893. Nota do editor inglês. Essa nota pertence ao volume 3 de suas edições. Incluído na coleção de sinopses dos primeiros trabalhos de Freud, elaborada por ele mesmo, a presente tradução é baseada na de 1924. De outubro de 1885 a fevereiro de 1886, Freud trabalhou na Salpêtrière, em Paris, sob a direção de Charcot. Esse foi o ponto crucial de sua carreira, pois foi durante esse período que seu interesse transferiu-se da neuropatologia para a psicopatologia, da ciência física para a psicologia, ainda que outros fatores mais profundos possam ter interferido na mudança. O determinante foi imediato, sem sombra de dúvidas, a personalidade de Charcot, como escreveu ele e sua futura esposa, logo após ter chegado a Paris, em 24 de novembro de 1885, abre aspas. Acho que estou mudando muito. Vou dizer-lhe detalhadamente o que está me afetando. Charcot, que é um dos maiores médicos e um homem cujo senso comum tem um toque de gênio, está simplesmente desarraigando minhas metas e opiniões. Por vezes saio de suas aulas como se estivesse saindo de Notre Dame, com uma nova ideia de perfeição. Mas ele me exaure quando me afasto. Não sinto mais nenhuma vontade de trabalhar em minhas próprias bobagens. Há 3 dias inteiros não faço qualquer trabalho e não tenho nenhum sentimento de culpa. Meu cérebro está saciado, como se eu tivesse passado uma noite no teatro. Se a semente frutificará algum dia, eu não sei. O que sei é que ninguém jamais me afetou dessa maneira. Fecha aspas. Esse obituário, escrito poucos dias após a morte de Charcot, é uma evidência adicional da enorme admiração de Freud por ele. Admiração que não perdeu até o fim de sua vida. Os ditos de Charcot afloram constantemente nos textos de Freud e em todos os relatos de seu próprio desenvolvimento. Nunca foi esquecido o papel desempenhado por Charcot. Embora este seja o mais longo estudo de Freud sobre ele, 2 ou 3 trabalhos podem complementá-lo. O relatório oficial de Freud às autoridades da Universidade de Viena sobre o curso de seus estudos em Paris, 1956, entre colchetes 1886, fonte de parte do material de tal obituário, a história do movimento psicanalítico, 1914, Standard Edition, e o estudo autobiográfico, 1925, também o primeiro volume da biografia de Ernest Jones, 1953. Título: Charcot. A 16 de agosto desse ano, Charcot morreu subitamente, sem dor ou doença, após uma vida de felicidade e fama. Nele, prematuramente, a jovem ciência neurológica perdeu seu maior líder. O neurologista de todos os países perdera seu grande mestre, e a França perdeu um de seus mais destacados cidadãos. Tinha apenas 68 anos. Sua força física e seu vigor mental, ao lado das esperanças que ele expressava tão abertamente, pareciam prometer-lhe a longevidade de que desfrutaram não poucos dos intelectuais desse século. Os 9 volumes imponentes de suas œuvres completas, em que seus discípulos reuniram suas contribuições à medicina e à neuropatologia, suas Lenços do Mardi,
os relatórios anuais de sua clínica no Salpêtrière e outros trabalhos mais. Todas essas publicações permanecerão preciosas para a ciência e para seus alunos, mas não podem substituir o homem, que tinha ainda muito mais a andar e a ensinar, e de cuja pessoa e cujos textos ninguém jamais se aproximou sem que aprendesse alguma coisa. Seu grande sucesso trazia-lhe um honesto e humanizado prazer, e ele gostava de conversar sobre o começo de sua trajetória e sobre o caminho já percorrido. Sua curiosidade científica, dizia, cedo fora despertada, quando ele ainda era um jovem interne, pelo abundante material apresentado pelos fatos da neuropatologia. Material sequer compreendido àquele tempo. Nessa época, sempre que fazia a ronda com o médico assistente num dos departamentos do Salpêtrière, instituição hospitalar encarregada de mulheres, em meio a toda a profusão de paralisias, espasmos e convulsões, para os quais há 40 anos não havia nome nem compreensão, ele dizia: Faudrait i retorner et i rester, e manteve sua palavra. Quando se tornou Médecin des Hôpitaux, imediatamente providenciou seu ingresso num dos departamentos de pacientes nervosos do Salpêtrière. Tendo-o conseguido, lá permaneceu, ao invés de fazer o que se permitia aos médicos franceses, transferir-se em sucessão regular de um departamento para outro e de hospital para hospital, mudando ao mesmo tempo de especialidade. Assim, sua primeira impressão e a resolução daí resultante foram decisivas para a totalidade de seu desenvolvimento ulterior. Dispor de um grande número de pacientes nervosos crônicos permitiu-lhe utilizar seus próprios dotes especiais. Não era Charcot um homem dado a reflexões excessivas. Um pensador tinha antes a natureza de um artista. Era, como ele mesmo dizia, um visuel, um homem que vê. Eis o que nos falou sobre seu método de trabalho. Costumava olhar repetidamente as coisas que não compreendia para aprofundar sua impressão delas dia a dia, até que subitamente a compreensão raiava nele em sua visão mental. O aparente caos apresentado pela repetição contínua dos mesmos sintomas cedia então lugar à ordem. Os novos quadros nosológicos emergiam, caracterizados pela combinação constante de certos grupos de sintomas. Os casos extremos e completos, os tipos podiam ser destacados com a ajuda de uma espécie de planejamento esquemático. E tomando esses tipos como ponto de partida, a mente podia viajar pela longa série de casos mal definidos, as formes frustes, que, bifurcando-se a partir de um ou outro traço característico do tipo, desvaneciam-se na indistinção. Ele chamava essa espécie de trabalho intelectual, no qual ninguém o igualava, de nosografia prática, e se orgulhava dele. Podia-se ouvi-lo dizer que a maior satisfação humana era ver alguma coisa nova, isto é, reconhecê-la como nova, e insistia repetidamente na dificuldade e na importância dessa espécie de visão. Costumava indagar por que, na medicina, as pessoas enxergavam apenas o que tinham aprendido a ver. Falava em como era maravilhoso que alguém pudesse subitamente ver coisas novas, novos estados de doença, provavelmente tão velha quanto a raça humana,
e em como tinha que confessar a si mesmo que via agora nas enfermarias hospitalares inúmeras coisas que lhe haviam passado despercebidas durante 30 anos. Não é preciso falar a nenhum médico a respeito da riqueza de formas que a neuropatologia adquiriu através dele, nem do aumento de precisão e segurança de diagnóstico que suas observações tornaram possível. Mas um aluno que passe com ele muitas horas acompanhando-o nas inspeções das enfermarias do Salpêtrier, aquele museu de fatos clínicos cujos nomes e características peculiares, em sua maior parte, provieram dele, haveria de se lembrar de Cuvier, cuja estátua, erguendo-se em frente do Jardim de Plantes, exibe esse grande entendedor e descritor do mundo animal, cercado por uma multidão de figuras animais. Ou então se lembraria do mito de Adão, que, diante das criaturas do paraíso, que Deus lhe trouxe para serem distinguidas e nomeadas, deve ter experimentado no mais alto grau o prazer intelectual que Charcot tanto louvava, que Deus lhe trouxera para serem distinguidas e nomeadas. Deve ter experimentado no mais alto grau o prazer intelectual que Charcot tanto louvava. Estranho, no texto está repetido mesmo, gente. De fato, Charcot era infatigável na defesa dos direitos do trabalho puramente clínico, que consiste em observar e ordenar as coisas contrariando as usurpações da medicina teórica. Em certa ocasião, éramos um pequeno grupo de estudantes estrangeiros que, educados na tradição da fisiologia acadêmica alemã, esgotávamos sua paciência com nossas dúvidas quanto às suas inovações clínicas, abre aspas. Mas isso não pode ser verdade, fecha aspas, objetou um de nós, abre aspas, pois contradiz a teoria de Jung-Helmholtz, fecha aspas. Ele não retrucou com abre aspas, tanto pior para a teoria, primeiro os fatos clínicos, fecha aspas. Ou qualquer outra expressão no mesmo sentido, disse-nos, entretanto, uma das coisas que nos causou enorme impressão, e infelizmente aqui nesse texto não tem tradução, abre aspas. La théorie c'est bonne, mas ça ne empêche pas de existir. Fecha aspas. Por muitos anos, Charcot ocupou a cátedra de anatomia patológica em Paris, tendo prosseguido voluntariamente e como ocupação secundária em seus estudos e cursos de neuropatologia, que rapidamente o tornaram famoso, tanto no exterior quanto na França. Foi um acaso fortuito para a neuropatologia que o mesmo homem pudesse encarregar-se do desempenho de duas funções. Por um lado, criou a descrição nosológica através da observação clínica e, por outro, demonstrou que as mesmas mudanças anatômicas subjaziam à doença, quer esta aparecesse como típica, quer como forme fruste. O êxito desse método anatômico de Charcot é amplamente reconhecido no campo das doenças nervosas orgânicas, TAB, esclerose múltipla, esclerose amiotrófica lateral, etc. Frequentemente foram necessários anos de espera, pacientes antes que se pudesse comprovar a presença da mutação orgânica nessas moléstias crônicas que não são diretamente fatais. E somente num hospital para os casos incuráveis como era o Salpêtrier, seria possível manter os pacientes em observação por períodos tão longos de tempo. Charcot fez a primeira demonstração desse gênero antes de se encarregar de um departamento.
Quando era ainda estudante, aconteceu-lhe contratar uma criada que sofria de um tremor singular e não conseguia arranjar colocação devido à sua falta de jeito. Charcot reconheceu em seu estado uma paralisia choreiforme, enfermidade que já fora descrita por Duchenne, ou Duchenne, Duchenne, mas cujo fundamento era desconhecido. Charcot conservou essa curiosidade criada, embora ela lhe custasse, no correr dos anos, uma pequena fortuna em pratos e travessas. Quando ela finalmente faleceu, ele estava em condições de demonstrar a partir desse caso que a paralisia choreiforme era a expressão clínica da esclerose cerebroespinhal múltipla. A anatomia patológica deve servir à neuropatologia de duas maneiras. Além de demonstrar a presença de uma alteração mórbida, deve estabelecer a localização dessa mudança. E todos sabemos que, nas 2 últimas décadas, a segunda tarefa foi a que despertou maior interesse, sendo a mais ativamente empreendida. Charcot desempenhou também nessa empresa um papel extremamente destacado, embora as descobertas pioneiras não tenham sido feitas por ele. De início, ele seguiu a trilha de nosso compatriota Truck, que se diz ter vivido e pesquisado em relativo isolamento entre nós. Quando emergiram as 2 grandes inovações, as experiências de estimulação de Hitzig-Fritzsche, vou soletrar, HITZIG-FRITSCH, e as descobertas de Flechsig, FLECHSIG, sobre o desenvolvimento da medula espinhal, que anunciaram uma nova época no nosso conhecimento da localização das doenças nervosas. As aulas de Charcot sobre esse assunto desempenharam o maior e mais importante papel na aproximação entre as novas teorias e o trabalho clínico, tornando-as frutíferas para este. No que concerne especialmente à relação do aparelho somático muscular com a área motora do cérebro humano, posso lembrar ao leitor o longo período de tempo durante o qual estiveram em questão a natureza mais exata dessa relação, assim como sua topografia. Haveria uma representação comum de ambas as extremidades na mesma área? Ou haveria uma representação de extremidade superior na circunvolução central anterior e da extremidade inferior na posterior, isto é, disposição vertical? Afinal, as contínuas observações clínicas e as experiências como estimulação e extirpação em pacientes vivos durante operações cirúrgicas decidiram a questão em favor da concepção de Charcot e Pitres, segundo a qual o terço médio das circunvoluções centrais serve principalmente à representação do braço, enquanto o terço superior e a porção medial serve à da perna, ou seja, a disposição da área motora é horizontal. Uma enumeração das contribuições isoladas de Charcot não nos capacitaria a demonstrar sua importância para a neuropatologia, pois durante as 2 últimas décadas não houve tema, qualquer que fosse sua importância, em cuja formulação e discussão a escola de Salpêtrière não tivesse uma significativa participação. E a escola de Salpêtrière era naturalmente o próprio Charcot, que, com a riqueza de sua experiência, a
transparente clareza de suas exposições e a plasticidade de suas descrições era facilmente reconhecível em todas as publicações da escola. Do círculo de jovens que ele assim reuniu a seu redor e transformou em participantes de sua pesquisa, alguns acabaram adquirindo uma consciência da própria individualidade e conseguiram uma reputação brilhante. Vez por outra, acontecia mesmo a um deles apresentar ao mestre uma asserção que parecia a este mais engenhosa que correta. Ele então retorquia com grande sarcasmo em suas conversas e preleções, mas sem causar nenhum prejuízo à relação afetuosa que mantinha com o aluno. De fato, Charcot deixa atrás de si uma legião de discípulos cuja qualidade intelectual e cujas realizações constituem até agora uma garantia de que o estudo e a prática da neuropatologia em Paris tão cedo não descerão do alto nível a que Charcot os conduziu. Em Viena, temos tido frequentes oportunidades de reconhecer que o valor intelectual de um professor não se combina necessariamente com a influência pessoal direta que ele possa exercer sobre os mais jovens, levando à criação de uma grande e importante escola. Se Charcot foi muito mais afortunado a esse respeito, devemos atribuir isso às qualidades pessoais do homem, a magia que emanava de sua aparência e de sua voz, a cordial franqueza que caracterizava seu traço social. Tão logo suas relações com alguém transpunha a etapa de constrangimento inicial, a boa vontade com que punha tudo à disposição de seus discípulos e a sua perene lealdade para com eles. As horas que passava com suas enfermarias eram horas de companheirismo e de troca de ideias com a totalidade de sua equipe médica. Lá nunca se isolava dela. O mais jovem dos médicos recém-graduados, percorrendo as enfermarias, tinha a oportunidade de observá-lo em seu trabalho e podia interrompê-lo, e a mesma liberdade era desfrutada pelos estudantes estrangeiros, que nos últimos anos nunca estavam ausentes de suas rondas hospitalares. E por fim, nas noites em que Madame Charcot, auxiliada por sua filha altamente dotada e cada vez mais parecida com o pai, recebia uma seleta sociedade, os convidados encontravam os discípulos e assistentes médicos sempre presentes como parte da família. Em 1882 ou 1883, as circunstâncias da vida e do trabalho de Charcot assumiram sua forma final. As pessoas haviam apercebido de que as atividades desse homem faziam parte do patrimônio de gloire nacional, que após a lastimável guerra de 1870 até 71 era mais zelosamente guardado. O governo, à frente do qual se achava Gambetta, um velho amigo de Charcot, criou para ele uma cátedra de neuropatologia na Faculdade de Medicina, para que ele pudesse abandonar a cátedra de anatomia patológica, e também uma clínica com departamentos científicos auxiliares no Salpêtrier, Le Service de Charcot. Agora, incluía, além das antigas enfermarias para enfermas crônicas, vários consultórios clínicos, onde também eram recebidos pacientes masculinos, em amplo ambulatório para pacientes externos, a Consultation Externe, um laboratório histológico, um museu, um departamento eletroterapêutico, um departamento de olhos e ouvidos, um estúdio fotográfico especial. Todas essas coisas eram múltiplas maneiras de manter os antigos discípulos e assistentes permanentes ligados à clínica em postos seguros. Os edifícios de 2 andares e sua aparência desgastada pelo tempo e seus pátios internos lembravam vivamente
ao estrangeiro nosso Algemeines Krankenhaus. Mas sem dúvida a semelhança não ia além disso. Aqui pode não ser bonito, dizia Charcot ao mostrar seus domínios a um visitante, mas há espaço para fazer tudo o que quiser. Charcot estava bem no auge de sua vida quando essas inúmeras facilidades para o ensino e a pesquisa foram postas à sua disposição. Era um trabalhador infatigável e, creio eu, sempre o mais ocupado de todo o instituto. Suas consultas particulares, às quais ocorriam pacientes de Samarcândida e de Antilhas, não conseguiam afastá-lo de suas atividades de ensino ou de suas pesquisas. Sem dúvida, essa multidão não o procurava exclusivamente por ele ser um descobridor famoso, mas também por ser um grande médico e filantropo, que sempre achava a solução dos problemas e era capaz de dar bons palpites nos casos em que o estado atual da ciência não lhe permitia saber. Frequentemente o censuraram por seu método terapêutico, que, com sua multiplicidade de receitas, não podia deixar de ofender as consciências racionalistas. Mas ele estava apenas dando continuidade aos procedimentos correntes naquela época e lugar, sem se iludir muito quanto à sua eficácia. Contudo, não era pessimista em suas expectativas terapêuticas e repetidamente se mostrava pronto a experimentar novos métodos de tratamento em sua clínica. Os êxitos pouco duradouros destes teriam explicação em outro lugar. Como professor, Charcot era positivamente fascinante. Cada uma de suas aulas era uma pequena obra de arte em construção e composição. Era perfeita na forma e tão marcante que, pelo resto do dia, não conseguíamos expulsar de nossos ouvidos o som de suas palavras, nem de nossas mentes a ideia que ele demonstrara. Raras vezes fazia demonstrações com pacientes isolados. Antes expunha uma série de casos similares ou constratantes e comparava-os entre si. Na sala em que dava suas aulas, havia um quadro do cidadão. Pinel removendo as correntes dos pobres loucos de Salpêtrière, o Salpêtrière que testemunhara tantos horrores durante a Revolução, foi também cenário da mais humana de todas as revoluções. Nessas aulas, o próprio mestre Charcot causava uma curiosa impressão. Ele, que noutras ocasiões borbulhava de vivacidade e bom humor, e que tinha sempre uma brincadeira nos lábios, parecia então sério e solene, com seu pequeno barrete de veludo verde. De fato, chegava mesmo a parecer mais velho. Sua voz soava abrandada. Quase conseguíamos compreender por que os estranhos mal intencionados criticavam toda a exposição como sendo teatral. Os que assim falavam estavam, sem dúvida, acostumados à natureza amorfa das conferências clínicas alemãs, ou então se esqueciam de que Charcot dava apenas uma aula por semana e, portanto, podia prepará-la cuidadosamente. Nessa exposição formal em que tudo estava preparado e todas as coisas tinham seu lugar, Charcot indubitavelmente seguia uma tradição profundamente enraizada, mas sentia também necessidade de apresentar à sua audiência um quadro menos esmerado de suas atividades. Esse propósito era cumprido por sua clínica de pacientes externos, da qual se encarregavam pessoalmente nas chamadas lenços do Mardi. Ali levantara casos que lhe eram completamente desconhecidos. Expunha-se a todas as causalidades de um exame, a todos os erros de uma primeira investigação. Ocasionalmente, punha de lado sua autoridade e admitia num caso que não conseguia chegar a qualquer diagnóstico, e noutro que fora enganado pelas aparências, e nunca parecia maior a sua audiência do que nos momentos em que,
fornecendo mais detalhado relato de seus processos de pensamento e mostrando a máxima franqueza sobre suas dúvidas e hesitações, procurava estreitar dessa forma a distância entre professor e aluno. A publicação dessas aulas improvisadas, dadas nos anos de 1887 e 88, primeiro em francês e agora também em alemão, ampliou também imensuravelmente o círculo de seus admiradores. Nunca antes um trabalho de neuropatologia alcançou tanto sucesso quanto esse junto ao público médico. Mais ou menos na época em que a clínica foi afundada e em que ele abandonou a cátedra de anatomia patológica, houve uma mudança no sentido das investigações científicas de Charcot, fato ao qual devemos o melhor de seu trabalho. Ele declarou que a teoria das doenças nervosas orgânicas estava então bastante completa e começou a voltar sua atenção quase exclusivamente para a histeria, que assim se tornou de imediato o foco do interesse geral. Esta, a mais enigmática de todas as doenças nervosas, para cuja avaliação a medicina ainda não achara nenhum ângulo de enfoque aproveitável, acabara então de cair no mais completo descrédito, e esse descrédito se estendia não só aos pacientes, mas também aos médicos que se interessassem pela neurose. Sustentava-se que na histeria qualquer coisa era possível, e não se dava nenhum crédito aos histéricos em relação a nada. A primeira coisa feita pelo trabalho de Charcot foi a restauração da dignidade desse tópico. Pouco a pouco, as pessoas abandonaram o sorriso desdenhoso com que uma paciente podia ter certeza de ser recebida naquele tempo. Ela não era mais necessariamente uma simuladora de doença, pois Charcot jogara todo o peso de sua autoridade em favor da autenticidade e objetividade dos fenômenos histéricos. Charcot repetira em menor escala o ato de libertação em cuja memória o retrato de Pinel pendia da parede da sala de conferências do Salpêtrier. Uma vez abandonado o temor cego de ser feito de tolo por algum infortunado paciente, medo que até então bloqueara o caminho de um estudo sério da neurose, podia-se levantar a questão de qual método de abordagem levaria mais rapidamente à solução do problema. Um observador sem nenhum preconceito poderia chegar a esta conclusão. Se encontra alguém num estado tal que manifesta todos os sintomas de um afeto doloroso, chorando, gritando e se enfurecendo, parece provável a conclusão de que está ocorrendo nele um processo mental, cuja expressão apropriada são esses fenômenos físicos. Uma pessoa saudável se indaga, estaria em condições de dizer que impressão a estava atormentando. O histérico, porém, responderia que não sabe. Logo surgiria o problema de saber como é que um paciente histérico é dominado por um afeto em relação a cuja causa afirma nada saber. Se nos ativermos a nossa conclusão de que deve existir um processo psíquico correspondente, e se ainda assim acreditarmos no paciente quando ele o nega, se reunirmos as múltiplas indicações de que o paciente se comporta como se de fato soubesse disso, e se penetrarmos na história da vida do paciente e descobrirmos alguma ocasião, algum trauma que pudesse evocar de maneira adequada exatamente aquelas expressões de sentimento, então tudo apontará para uma solução. A paciente se acha num estado de ânimo especial, em que todas as suas impressões ou suas lembranças da mesma não mais se mantêm reunidas numa cadeia associativa. Um estado de ânimo em que é possível a uma lembrança expressar seu afeto através de fenômenos somáticos sem que o grupo dos outros processos mentais, o eu,
tome conhecimento disso ou possa interferir para evitá-lo. Se tivéssemos evocado a conhecida diferença psicológica entre o sono e a vigília, a estranheza de nossa hipótese talvez parecesse menor. Ninguém deve objetar que a teoria de uma divisão splitting da consciência como solução para o enigma da histeria seria demasiado remota para impressionar um observador destreinado e imparcial, pois, na realidade, ao declarar a possessão demoníaca como causa dos fenômenos histéricos, a Idade Média escolheu essa solução. Seria apenas uma questão de trocar a terminologia religiosa daquela era obscurantina e supersticiosa pela linguagem científica de nossos dias. Charcot, entretanto, não seguiu esse caminho para uma explicação da histeria, embora se valesse copiosamente dos relatos remanescentes de julgamentos de bruxas e de casos de possessão, a fim de mostrar que as manifestações da neurose naquela época eram idênticas às de hoje. Ele tratou a histeria como sendo apenas mais um tópico da neuropatologia. Forneceu uma descrição completa de seus fenômenos. Demonstrou que esses tinham suas próprias leis e regularidades. E mostrou como reconhecer os sintomas que possibilitam a feitura de um diagnóstico de histeria. As mais trabalhosas investigações iniciadas por ele mesmo e por seus discípulos estenderam-se aos distúrbios histéricos da sensibilidade da pele e dos tecidos mais profundos, ao comportamento dos órgãos do sentido e às peculiaridades das contraturas e paralisias histéricas, dos distúrbios tróficos e das alterações do metabolismo. Descreveram-se as muitas formas diferentes do ataque histérico e delineou-se um plano esquemático retratando a configuração típica do grande ataque histérico, grande histerie, como ocorrendo em 4 estágios, o que permitiu rastrear os ataques menores comumente observados, petite hysterie, até essa mesma configuração típica. Estudaram-se também a localização e a frequência da ocorrência das chamadas zonas histerogênicas e a relação destas com os ataques, e assim por diante. Uma vez que se chegou a todas essas informações sobre as manifestações da histeria, fez-se uma quantidade de descobertas surpreendentes. Descobriu-se que a histeria nos homens, especialmente nos da classe trabalhadora, era muito mais frequente do que se esperava. Demonstrou-se convincentemente que certos estados atribuídos à intoxicação alcoólica ou ao envenenamento por chumbo eram de natureza histérica. Foi possível incluir na histeria um conjunto de afecções até então não compreendidas nem classificadas, e nos casos em que a neurose se juntara a outros distúrbios, de modo a formar quadros complexos, foi possível distinguir o papel desempenhado pela histeria. As investigações de maior alcance foram aquelas voltadas, eu acho que está escrito errado no texto, acho que é voltadas às doenças nervosas decorrentes de traumas graves. As neuroses traumáticas, a respeito das quais os pontos de vista ainda são controvertidos e em relação aos quais Charcot propusera com êxito os argumentos a favor da histeria. Depois que as últimas extensões do conceito de histeria levaram com tanta frequência a uma rejeição do diagnóstico etiológico, tornou-se necessário esmiuçar a etiologia da própria histeria. Charcot propôs uma fórmula simples para esta. Devia-se considerar a hereditariedade como causa única. Consequentemente, a histeria seria uma forma de degeneração, um membro de famille nervopathique,
todos os outros fatores etiológicos desempenhariam o papel de causas acidentais de agentes provocateurs. Naturalmente, a construção desse grande edifício não foi alcançada em oposição violenta, mas foi a oposição estéril de uma velha geração que não queria ter suas convicções mudadas. Os neuropatologistas mais jovens, inclusive os da Alemanha, aceitaram os ensinamentos de Charcot em maior ou menor grau. O próprio Charcot estava absolutamente certo de que suas teorias sobre a histeria triunfariam. Quando se objetou que os 4 estágios da histeria, a histeria masculina, etc., não eram observáveis fora da França, ele indicou por quanto tempo essas coisas haviam passado despercebidas para ele próprio, e disse uma vez mais que a histeria era a mesma em todas as épocas e lugares. Era muito sensível à acusação de que a França era uma nação muito mais neurótica que qualquer outra, e de que a histeria era uma espécie de mau hábito nacional, e ficou muito satisfeito quando o artigo sobre um caso de epilepsia reflexa, que versava sobre o caso de um granadeiro prussiano, permitiu-lhe fazer um diagnóstico mais abrangente da histeria. A certa altura de seu trabalho, Charcot elevou-se a um nível mais alto até mesmo do que o do seu tratamento usual da histeria. O passo que deu também lhe assegurou para sempre a fama de ter sido o primeiro a explicar a histeria. Enquanto estava empenhado no estudo das paralisias histéricas decorrentes de traumas, teve a ideia de reproduzir artificialmente essas paralisias, que antes diferenciara das orgânicas com todo cuidado. Para esse propósito, utilizou pacientes histéricos que colocava em estado de sonambulismo, hipnotizando-os. Teve êxito em provar, através de uma sólida cadeia de argumentos, que essas paralisias eram o resultado de ideias que tinham dominado o cérebro do paciente em momentos de disposição especial. Desse modo, o mecanismo de um fenômeno histérico foi explicado pela primeira vez. Essa amostra incomparável arguta de investigação clínica foi depois retomada por seu discípulo Pierre Janet, assim como por Breuer e outros, que desenvolveram a partir dela uma teoria da neurose que coincidia com a visão medieval, depois de eles terem substituído o demônio da fantasia clerical por uma fórmula psicológica. O interesse de Charcot pelos fenômenos hipnóticos nos pacientes histéricos levou a enormes avanços nessa importante área de fatos até então negligenciados e desprezados, pois o peso de seu nome pôs fim, de uma vez por todas, a qualquer dúvida sobre a realidade das manifestações hipnóticas. Mas a abordagem exclusivamente nosográfica adotada na escola de Salpêtrière não foi suficiente para o assunto puramente psicológico. A limitação do estudo da hipnose aos pacientes histéricos, a diferenciação entre grande e pequeno hipnotismo, a hipótese sobre os 3 estágios de grande hipnose, a caracterização desses estágios por fenômenos somáticos, tudo isso declinou no conceito dos contemporâneos de Charcot, quando Bernheim, discípulo de Liebelt, passou a elaborar a teoria do hipnotismo, a partir de fundamentos psicológicos mais abrangentes, e a fazer da sugestão o ponto central da hipnose. Os opositores do hipnotismo, satisfeitos em poder ocultar sua falta de experiência pessoal por trás de um apelo à autoridade, são os únicos que ainda se prendem às asserções de Charcot e gostam de tirar proveito de sua declaração feita por ele em seus últimos anos, no qual negava a hipnose qualquer valor como método terapêutico. Além disso, as teorias etiológicas sustentadas por Charcot em sua doutrina Famille Neuropathique
base de todo o seu conceito dos distúrbios nervosos, requererá brevemente, sem dúvida, um minucioso exame e algumas restrições. A tal ponto, Charcot superestimou a hereditariedade como um agente causativo, que não deixou espaço algum para a aquisição da doença nervosa. A sífilis conferiu apenas um modesto lugar entre os agentes provocateurs. Tampouco fez uma distinção suficientemente clara entre as afecções nervosas orgânicas e as neuroses, tanto no que toca à sua etiologia como no que toca a outros aspectos. É inevitável que o avanço da ciência, na medida em que aumenta nosso conhecimento, deva, ao mesmo tempo, reduzir o valor de inúmeras coisas que Charcot nos ensinou, mas nem os tempos mutáveis, nem as concepções mutáveis podem diminuir a reputação do homem que na França e em toda parte estamos hoje pranteando. Viena, agosto de 1893.